Mas qual foi a operação mais desafiadora da tua carreira até hoje? Sim. Todas acabam sendo de uma forma ou de outra. Nenhum paciente é igual, né? Eventualmente a gente pega casos que são difíceis tecnicamente. Fala minha gente, André Marinho aqui de volta diretamente do 55º Congresso Anual de Ortopedia da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Muito bem acompanhado aqui com mais um grande especialista dentre essa ampla gama de especialistas do mundo da ortopedia brasileira, uma referência a nível global. E eu aqui estou sendo brindado aí com muito conhecimento, uma aula grátis, e estou mergulhando aqui nos respectivos mundos, nas áreas de atuação desses grandes profissionais, e o próximo deles aqui, que está brindando o nosso MovaCast aqui, lançamento exclusivo da nova linha de produtos da Movability, é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Eduardo Branco. Salve, doutor. Boa tarde. Firme? Tranquilo? Tudo bem. Obrigado pela tua presença aqui. Carioca também, especialização em joelhos principalmente, não é isso? Quantas operações por ano normalmente você conduz? Tem uma média ou isso é um número que varia demais? Então, varia muito, né? Mas sim, a gente tem o fixo, porque eu trabalho no serviço público e privado, né? No Perfeito. público a gente opera em média 3 pacientes por semana, então você multiplica aí por 4 semanas no mês, vezes 2, e dá uma média aí de quase 200 procedimentos, né? Pelo menos, né? Fora o que aparece na rede privada. E uma pergunta que eu tenho feito muito aqui, doutor, e eu tenho tido respostas que divergem porque a experiência de cada um é muito individual. Mas como é que você faz para se manter consistente na eficiência e na precisão da sua atuação? Você tem alguma mania, algum hábito, algum ritual, algum princípio basilar que você não abre mão, que é fundamental para você estar ali mandando bem? Tem que estudar sempre, né? Assim, Claro. quem acha que só vai estudar na faculdade está enganado. O médico está sempre estudando, até morrer está sempre estudando. Então, um hábito que eu tenho é ir pelo menos a um congresso internacional e um nacional por ano. Perfeito. E toda semana eu sento lá na minha internet, entro no PubMed, que é uma página, uma plataforma de artigos científicos, e busco as palavras-chave de assuntos que me interessam para tentar ler pelo menos uns 3, 4 artigos por semana. E se oxigenar e ficar atualizado, né? Não dá para ficar... Né? Lógico, tem que saber o que está rolando de novo. Você sabe, doutor, vindo para cá, eu estava trocando uma ideia com meu pai, que ele comentou que ele tinha um amigo que é um grande professor ortopedista do Rio de Janeiro, chamado Nova Monteiro. Conhece a figura? Famosíssimo. Famosíssimo. Ele até dá um nome de alguma sessão ali do Miguel Couto, se não me engano. É o nome do hospital. É o nome do serviço de ortopedia do Miguel Couto. Pronto, perfeito. Aí o meu pai certa vez perguntou para ele a seguinte frase: e aí, doutor, quem são os seus maiores clientes ou pacientes? Ele falou: moto e banheira e moto. Bate com a sua experiência ou não? Em parte sim. Na verdade, se a gente pensar dentro da cirurgia do joelho em geral, né, a gente tem algumas áreas, tipo lesões multiligamentares, que são típicas de acidente de moto. Né? As lesões de ligamento cruzado são mais de atletas, mas hoje o meu foco maior é osteoartrite. Perfeito. Então, o meu foco maior são pessoas que já fizeram esporte por muito tempo e agora já estão chegando na meia-idade e começam a sentir o peso disso aí chegando, né? E pacientes idosos com mais de 60 anos, 70 anos, que estão buscando qualidade de vida. Mas, doutor Branco, se você pudesse definir aqui didaticamente, vovó viu a uva, o que seria a osteoartrite? Então, a osteoartrite é um processo que a gente associa ao desgaste da cartilagem, degeneração da cartilagem, inflamação articular, né, com formação de proeminências ósseas, que é muito doloroso, leva a inchaço de articulação, às vezes deformidade dos membros, e que vai limitando progressivamente a capacidade da pessoa fazer coisas do dia a dia, trabalhar, praticar esportes. Né? A gente sempre falava que a osteoartrite é a nossa artrose. Perfeito. Né? Só que a artrose dentro do cunho médico, ela está muito associada a somente um desgaste. Perfeito. E a gente sabe que hoje a osteoartrite ela está associada não só a um desgaste, mas também a processos inflamatórios. Então o conceito ele é muito mais amplo do que só dizer que a junta gastou. Claro, mas e sobre esses processos inflamatórios aí, quais são alguns que mais saltam aos olhos, que são mais frequentes que você se depara? Então, quando a gente pensa na osteoartrite, a gente tem que pensar em alguns fatores que contribuem para essa doença acontecer. Perfeito. Né? O principal fator que está associado é o envelhecimento. Claro. Né? A gente vai ficando mais velho, os tecidos vão degenerando, de certa forma, vão perdendo a sua capacidade de resistir aos impactos, então a idade está muito associada. Uma segunda questão que está muito associada e que a gente não consegue mudar também é a questão do sexo.
A mulher, principalmente depois da menopausa, ela perde alguns hormônios que enfraquecem também a resistência da cartilagem, então também é um fator muito associado. Mas o principal fator que está associado ao osteoartrite, que é um fator modificável, que a gente tem que trabalhar e a gente tem que educar a nossa população em relação a isso, é a obesidade. A gente sabe que estar acima do peso, principalmente quando o nosso IMC, que é uma proporção entre o peso e a altura, está acima de 35, esse risco ele aumenta muito mais. Por muito tempo a gente acreditou que isso era basicamente só pela questão do desgaste, pelo excesso de peso, mas a gente mais recentemente sabe que a gordura também produz um tipo de inflamação e essa inflamação acelera o desgaste da articulação. Então hoje a obesidade está associada tanto pela questão mecânica, sobre o peso na articulação, mas também pela inflamação causada pelo acúmulo de gordura no corpo. E doutor, por favor, fique à vontade aqui. Eu sei que o seu trabalho é eminentemente técnico, você está deixando isso mais do que claro aqui, mas você vê certas correntes aí na sociedade, de certa forma quase que tentando glorificar ou celebrar a obesidade como algo a ser almejado ou louvado, e isso acaba tendo consequências na vida real, porque as pessoas entram num grau de conformidade com o estado de coisas que acaba agravando o estado de saúde delas, e vamos ser claros aqui, né? A obesidade é uma doença, ponto. Você concorda com essa análise leiga aqui, mas contundente? Sim, né? A gente hoje temos que dar nome aos bois? A gente hoje tem uma questão ainda mais associado a essa grande amplitude que as redes sociais deram a alguns assuntos, né? Alguns temas ficam polêmicos, né? Então a gente tem realmente a questão de discriminação de corpo, que a gente chama de gordofobia, né? Longe da gente tocar nesse assunto de uma forma predatória, mas a gente sabe que realmente a obesidade é uma doença, ela está associada com risco aumentado de hipertensão, de colesterol alto, diabetes, né? Isso vai levar consequência com risco aumentado de infarto, derrame, osteoartrite. Então, ela é uma doença que é tratável e a gente consegue evitar outras doenças decorrentes dela. Então, perfeito. Realmente a gente tem que manter uma dieta saudável, com atividade física, para prevenir essas intercorrências. Depois de você citar várias dessas possíveis intercorrências, é inegável que a gente tem que olhar que lesão no joelho é algo quase que transcende qualquer demografia ou faixa etária. Lógico que quem é uma idade mais avançada está mais suscetível, sem dúvida alguma, mas qual é a lesão mais usual, comum, habitual que você se depara no dia a dia, que você tem que tentar operar? A gente vê muito ainda lesão de menisco, lesão de ligamento, que são associados à prática esportiva, né? E, infelizmente, né, nem sempre tudo são flores durante o esporte, eventualmente a gente se machuca, igual a gente se machuca na rua, tropeçando, torcendo o tornozelo. No joelho isso é muito mais comum durante o futebol ou um futevôlei. E muito atleta bate na porta do teu consultório? Muito atleta bate na porta, seja agudamente quando machucou, seja anos depois, quando está sofrendo as consequências de não ter tratado na época adequada. O meu irmão sofre muito isso. Jiu-jiteiro que hoje em dia tenta jogar futebol, se errar o movimento, sempre sai de lá lamentando, tenta, se esforça, mas acaba se frustrando. Mas uma pergunta que eu tenho feito aqui, que tem também gerado respostas muito interessantes, doutor, é tentar aqui buscar da forma mais sincera, você fazer uma breve caminhada aí na estrada da memória na tua carreira, inclusive quantos anos de carreira? De ortopedia? De ortopedia são 20 anos. É muita história, muita estrada, muitas indas e vindas e aprendizados, eu imagino. Mas qual foi a operação mais desafiadora da tua carreira até hoje? Sim. Todas acabam sendo de uma forma ou de outra. Nenhum paciente é igual, né? Eventualmente a gente pega casos que são difíceis tecnicamente, outros pelo perfil do paciente, né? Acaba que no nosso campo do joelho a gente faz muita cirurgia de colocação de prótese, que é o estágio final de quem tem osteoartrite mais avançada, e eventualmente as coisas podem complicar, né? Seja por questões clínicas do paciente, seja por intercorrências da cirurgia e eventualmente a cirurgia da prótese ela pode levar até amputação de membro, né? Então, assim, você já conduziu uma amputação? Eu já tive um caso que evoluiu com amputação, é muito desagradável. E, na verdade, isso só reforça essa nossa conversa toda em relação ao tratamento conservador do osteoartrite, porque se eu consigo tratar isso mais precoce, preventivamente, eu consigo evitar uma cirurgia de prótese, ou pelo menos postergar, né? Apesar de ser uma cirurgia ótima, com uma taxa de sucesso muito grande, uma taxa de satisfação alta,
como tudo na vida, tem riscos, né? Eu posso atravessar a rua e ser atropelado, mas eu não vou deixar de atravessar a rua por causa disso. Perfeito. Então, eu sempre converso isso com os pacientes, assim, é uma cirurgia ótima, mas eventualmente a gente pode ter uma complicação. E geralmente, quando complica, é uma coisa que a gente fica dias sem dormir pensando o que a gente poderia ter feito de diferente para evitar aquilo ali, porque a gente muda a vida de uma pessoa. Então, a gente tem um impacto muito imediato nesse sentido. E falando em mudar a vida das pessoas, eu imagino que você, pelo que a gente estava até conversando antes aqui, você me disse que você atua na esfera pública e na esfera privada, né? É natural, pela a massa de desalentados e menos favorecidos entre nós, que você, na tua esfera pública, tem até uma demanda possivelmente maior, ou pessoas mais ali sem amparo. Conta quais são as principais distinções que você faria da experiência no setor público e no setor privado de saúde. Na verdade, a grande dificuldade que a gente tem são nos tratamentos acessórios. Perfeito. Por vezes o paciente tem acesso ao médico, que é importante, claro, mas universal. Assim como algumas doenças, a osteoartrite ela depende de outros profissionais. Perfeito. Então, às vezes eu tenho um paciente que é obeso, mas ele não tem acesso ao nutricionista para ajudar ele a perder peso, ou ele precisa ser reabilitado, ou na osteoartrite ou numa cirurgia, ele não consegue acesso ao fisioterapeuta, ele não tem acesso ao profissional de educação física para ajudar ele a fazer um treinamento de força para ganhar massa muscular. Então acaba que ele tem, por vezes, o papel central do médico, mas ele não tem as outras coisas, ou às vezes não tem nem acesso ao medicamento. E fica à deriva e à mercê disso, né? E aí, a osteoartrite especificamente, né, é uma doença que ela depende de várias coisas no tratamento. Né? Assim como eu tenho vários fatores que contribuem para a doença, se no tratamento eu não atingir todos esses fatores, eu não trato por completo. Não adianta eu dar o remédio, não perder peso, não fazer a fisioterapia. Então, essa eu acho que é a grande diferença. O paciente do setor privado, ele vai ter acesso a isso tudo. Deve ser frustrante para você ver essa disparidade também, né? E ficar deve ser uma sensação de impotência, né? Mas pelo menos a tua parte você faz sem dúvida alguma. A gente acaba tentando, de certa forma, orientar o paciente em complementar relação ao que ele pode fazer de dieta, claro, mesmo não sendo a nossa área de atuação, perfeito, alguns exercícios, a gente tenta minimizar esses impactos. Perfeito. Mas o ideal é que o paciente tivesse o apoio integral de todos os profissionais. Lógico. E olhando adiante, assim, você disse 20 anos, né, doutor Branco? Olhando para trás, aí remontando 20 anos atrás, qual grande dica ou orientação você daria para o doutor Branco de 20 anos atrás, 20 anos mais novo, com alguns cabelos grisalhos a menos? Tenha mais paciência. Assim, às vezes a gente é jovem, a gente é muito impulsivo nas decisões, isso tem impactos na vida futura, né? Estude bastante, continue honesto aos seus princípios, acho que esse é o principal. Show de bola. Obrigado, querido. Tamo Obrigado, junto, mais um grande papo aqui, enriquecendo demais o nosso MovaCast aqui no 55º Congresso Anual de Ortopedia Brasileira. Daqui a pouco tem mais.